Vocês conhecem a história do rei Jeroboão? Eis que o Senhor escolheu um homem para liderar o seu povo. Um homem cuja trajetória estava destinada a mudar o curso da história de Israel. Este homem era Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim. Sua história é um testemunho dos altos e baixos da liderança, da obediência e da desobediência, e da inescapável justiça divina. Vamos então percorrer os caminhos das Escrituras e desvendar os momentos mais importantes da vida de Jeroboão, conforme relatado na Bíblia. O chamado profético. Aqueles dias, enquanto Jeroboão estava a serviço do rei Salomão, o profeta Aías de Siló encontrou-o no caminho. Aías, vestindo um manto novo, tomou-o e rasgou em 12 pedaços. Disse então a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 29 a 31. Assim foi revelado a Jeroboão que ele se tornaria rei sobre a maior parte das tribos de Israel, como consequência da infidelidade de Salomão. A rebelião contra Roboão. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, ascendeu ao trono. Mas o povo de Israel estava cansado dos pesados tributos e do trabalho forçado imposto por Salomão. Eles pediram a Roboão que aliviasse seu fardo. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos anciãos e atendeu aos jovens, prometendo aumentar ainda mais os tributos. Foi então que o povo se rebelou, dizendo: Que parte temos com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 16. Jeroboão foi chamado de volta do Egito, onde havia fugido, e foi feito rei sobre todas as tribos de Israel, exceto Judá. A idolatria de Betel e Dan. Para evitar que seu povo fosse a Jerusalém adorar, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 28. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan, levando Israel ao pecado. Esta ação foi um grave erro, pois desviou o coração do povo de Deus e provocou a ira do Senhor. O profeta de Judá. Enquanto Jeroboão estava em Betel, prestes a queimar incenso no altar que havia feito, um homem de Deus de Judá veio com uma palavra do Senhor. Ele profetizou contra o altar, dizendo que um rei da casa de Davi, chamado Josias, sacrificaria os sacerdotes dos altos que queimavam incenso ali. Jeroboão, ao ouvir isso, estendeu a mão contra o profeta, dizendo: Prendei-o! Mas sua mão ficou paralisada e o altar se partiu, conforme o sinal dado pelo profeta. Jeroboão rogou ao profeta que orasse por ele, e sua mão foi restaurada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 6. A profecia de Aías. Quando o filho de Jeroboão, Abias, ficou doente, Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aías. Aías, já cego pela idade, foi avisado pelo Senhor sobre a chegada da esposa de Jeroboão e a missão dela. Ele disse: Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto exaltei-te do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel. Mas fizeste o mal mais do que todos os que foram antes de ti. Eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos de 7 a 10. O filho de Jeroboão morreu quando sua mãe entrou na cidade, conforme a profecia de Aías. A vida de Jeroboão é um exemplo poderoso da complexidade da liderança e das consequências da desobediência a Deus. Apesar de ter sido escolhido para liderar 10 das 12 tribos de Israel, suas ações conduziram o povo à idolatria e ao afastamento de Deus. Jeroboão morreu após um reinado de 22 anos, deixando um legado de conflitos e idolatria que perdurou por gerações. Sua história, contada nas Escrituras, é um lembrete solene da importância da fidelidade ao Senhor e das consequências inevitáveis da desobediência. Assim, a narrativa de Jeroboão ecoa através dos tempos como um testemunho dos desafios e responsabilidades da liderança e da necessidade de seguir os caminhos do Senhor com integridade e devoção. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para mais conteúdos como este. Que as bênçãos de Deus estejam com todos.